Capítulo 2.5 GOI, uma grande bola de neve. O grande evento de oxigenação, GOI, foi a introdução do oxigênio livre na atmosfera, atribuído à fotossíntese das cianobactérias. As estimativas é que este evento tenha iniciado há 3 bilhões de anos atrás até 1 bilhão de anos atrás. A produção e acúmulo do oxigênio teriam variado de acordo com o tempo. 3,5 bilhões de anos atrás, era arqueana. Produção de oxigênio por cianobactérias em estromatólitos. 2. Oxigênio provoca depósitos de óxidos de ferro em estruturas de ferro bandado. 3. Cerca de 2,4 bilhões de anos atrás, era paleoproterozoica. Oxigênio livre escapa para a atmosfera. A maior parte é absorvida pela Terra. 4. Cerca de 850 milhões de anos atrás, era neoproterozoica. Oxigênio acumula na atmosfera. Continua a aumentar na era paleozoica até os níveis atuais. Dentro desta cronologia, a fotossíntese produziu oxigênio antes e depois da GOI. A diferença é que antes da GOI, a matéria orgânica e o ferro capturavam qualquer oxigênio livre. O ferro dissolvido se tornou óxido de ferro e grandes depósitos têm sido encontrados como bandas de minério de ferro, das eras arqueana e proterozoica. A GOI inicia quando estes minerais se tornam saturados de oxigênio e não puderam mais capturar e o excesso de oxigênio foi liberado na atmosfera. A evolução do oxigênio na atmosfera é representada pelo gráfico abaixo, e dividida em estágios. O oxigênio seria tóxico para a maioria dos seres presentes na Terra neste tempo com a extinção de espécies que não resistissem ao oxigênio. O surgimento de grandes quantidades de oxigênio levaria à oxidação do metano atmosférico para dióxido de carbono. O metano é um gás muito ativo para o efeito estufa, e o resultado seria a diminuição drástica da temperatura, e o planeta teria congelado neste momento. Os intermediários para essa passagem seriam o álcool metílico, o formaldeído e ácido fórmico, porém não se conhece nenhum depósito destes compostos para testemunhar esta transição. O surgimento de todo um metabolismo baseado em oxigênio teria surgido a partir de 600 milhões de anos atrás, de forma muito rápida, tanto em animais quanto em vegetais superiores. O oxigênio somente teria permanecido na atmosfera em quantidades significativas, há cerca de 50 milhões de anos, antes do início da GOI. A geração de toda a cadeia respiratória baseada na oxidação por oxigênio somente teria se desenvolvido após a GOI. O oxigênio teria sido limitante para o surgimento de novas formas de vida, assim temos um contrassenso: o veneno seria o motor da evolução. Os principais filos dos seres vivos teriam surgido no Cambriano, que é o período compreendido entre 540 e 490 milhões de anos atrás. Entre eles estão os peixes, artrópodes, anfíbios, répteis e sinapsídeos. Esse período é chamado de explosão do Cambriano. Isso teria dado apenas 50 milhões de anos para que surgisse toda a cadeia respiratória. A molécula de oxigênio, O2, apresenta características únicas: a disponibilização de alta energia para o surgimento de vida complexa e a estabilidade para existir em quantidades razoáveis, e na estratosfera é convertido a ozônio, O3, que atua como bloqueador de raios ultravioleta de alta energia. Assim, a partir deste momento, a superfície da Terra estaria a salvo da incidência dos raios UVB. O metabolismo aeróbico fornece cerca de uma ordem de magnitude mais energia do que o metabolismo anaeróbico, e o resultado é que seres anaeróbicos não crescem além da complexidade de seres filamentares. Contudo, mesmo com metabolismo aeróbico, a pressão parcial do oxigênio atmosférico precisa exceder 1000 pascal para permitir que seres que dependem da difusão do oxigênio, que tenham um tamanho de cerca de 1 milímetro e pressão parcial de oxigênio da ordem de 10.000 pascal, para que o ser vivo tenha 1 centímetro, que já tem uma fisiologia circulatória. Uma maior concentração de oxigênio teria ocorrido há 300 milhões de anos atrás. Veja o pico na curva verde do gráfico acima, que pode ter sido o indutor do surgimento dos insetos gigantes, encontrados em fósseis. As quantidades maiores de oxigênio possibilitariam uma maior difusão pelo exoesqueleto, permitindo uma maior penetração no interior do inseto sem a necessidade de pulmões.